Oi, gente. Eu já queria começar esse vídeo pedindo desculpa pela iluminação do vídeo, porque eu não tô acostumado com isso, né? Esses são os meus primeiros vídeos pro YouTube. E eu não sou youtuber, né? Sou estudante de nutrição e pretendo ser nutricionista de consultório, como diz nossa amiga Adriana Fanaro. Então, nesse vídeo eu quero contar para vocês, bem breve, assim, como foi minha experiência no estágio de saúde pública da Faculdade de Nutrição. O estágio de saúde pública, pelo que eu vi em outras instituições, ele é feito prioritariamente em unidades básicas de saúde, onde os estagiários são encarregados de atender a população do SUS, né? Mas, por conta da pandemia, parece, pelo que a coordenação do meu curso informou, o CRN estava barrando, né, que a gente fizesse estágio presencialmente em unidade básica de saúde, por conta do risco de contaminação. Dito isso, a minha faculdade decidiu por fazer o estágio de saúde pública na própria clínica escola da faculdade que eu estudo, que no caso é o Centro Universitário Estácio daqui de Rio Branco, no Acre. É uma clínica bastante equipada, grande, ampla, com os materiais, né? Então nós tínhamos balança de bioimpedância, nós tínhamos estadiômetro, nós tínhamos adipômetro, nós tínhamos biombos, né? Para que a gente pudesse fazer uma avaliação antropométrica com mais privacidade. Não era uma sala para cada aluno, infelizmente, mas dava para fazer um atendimento nutricional muito bom. Tínhamos uma estrutura bastante adequada, né? Bom, o que consiste esse estágio no meu caso, né? Nós éramos responsáveis por fazer o atendimento nutricional mesmo da população que estava interessada. Então, eles faziam um agendamento pelo WhatsApp do professor responsável, né, que era o nosso preceptor. As pessoas entravam em contato pelos mais diferentes motivos. Então, tínhamos pacientes de diferentes ciclos da vida, com diferentes patologias, pacientes sem patologias que apenas desejavam emagrecer, pacientes que desejavam engordar, pacientes que desejavam só melhorar mesmo o padrão alimentar. Cada pessoa era responsável por fazer pelo menos um atendimento por dia, às vezes era mais corrido. Fazíamos mais de 1, 2, 3 atendimentos. Eu já cheguei a atender 4, 5 pacientes no mesmo dia. A gente ficava... É um horário, né? Às vezes eu fui sorteado para ficar no período da manhã. Então, nós entrávamos às 8 e saíamos ao meio-dia. Eram 4 horas diárias no período de 30 dias úteis, eu acredito. Foi tanto tempo que eu não sei se foram 30 dias úteis mesmo. Mas era isso, nós éramos responsáveis por fazer esse atendimento nutricional. Então, nós tínhamos nosso prontuário, que o paciente chegava, dava autorização, que nós éramos estagiários. Então, nós começávamos nosso prontuário, anamnese. Uma das coisas que eu não gostava tanto, assim, é porque o paciente chegava e nós já tínhamos que fazer um atendimento sem conhecer um pouco dele, não tinha um questionário pré-consulta, então chegava pacientes com as mais diferentes patologias, que às vezes nós não tínhamos tanto conhecimento assim, mas nós tínhamos que atender. E no retorno, nesse período entre o retorno e a primeira consulta, nós tínhamos que dar o nosso melhor para estudar e entender aquele quadro clínico, né? Então, eu já cheguei a atender pacientes bariátricos que eu não tinha tanta expertise assim, não tinha estudado ainda, mas aí tive que estudar muito, e hoje é uma das áreas que eu mais gosto. Ainda não me formei, estou no 8º período, mas é uma das áreas que, assim, eu pretendo atender pacientes bariátricos, pretendo me especializar ainda mais, fazer cursos, pós-graduação, o que for, para dar um atendimento melhor. Eu vi que é um público bastante carente, que eles precisam desse acompanhamento bem, assim, intensivo mesmo, porque é um quadro, como é que eu posso dizer, um quadro delicado, né? Qualquer coisa pode dar uma complicação. Então, acompanhamento nutricional é preferencialmente profissional, né? Não de estagiários, mas era o que tínhamos.
Já vi pacientes que eu não cheguei a atender, mas com anemia falciforme, idosos. Eu cheguei a atender uma paciente pós-câncer de mama, então o meu foco, enquanto estagiário, era evitar a remissão dessa doença, né? Então, eu tinha que propor para ela uma alimentação que ela tinha sobrepeso, então a perca de peso, que é um dos fatores que evitariam a remissão do quadro de câncer de mama que ela tinha. Um outro quadro assim bastante desafiador para mim foi um paciente com diferentes doenças, psoríase, síndrome metabólica, que síndrome metabólica já é uma condição bastante complexa, né, porque envolve diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, dislipidemias, ácido úrico. Nossa, ele tinha tantas doenças. Ele foi um dos primeiros pacientes que eu atendi, então eu acredito que eu poderia ter feito muito mais por ele, né? Hoje, vendo, assim, não tenho tanto contato assim, né? Porque era só ali na consulta e no retorno, uma semana depois, a gente pegar o plano alimentar e fazer orientações nutricionais. E se o paciente tivesse interesse, ele poderia voltar 30 dias depois. Mas aí não seria atendido por mim, né? Porque às vezes não daria tempo, né? Meu período de estágio é curto, então ele seria atendido pelo próximo ciclo de estagiários. Então eu vejo que eu poderia ter feito hoje, né, depois de estudar mais sobre síndrome metabólica, eu vejo que eu poderia ter dado orientações melhores para esses pacientes, mas esse foi meu estágio preferido até agora. Ainda falta fazer estágio de nutrição clínica, que vai ser hospitalar e tal, então vai ser mais hospitalar mesmo, não vai ser tão consultório assim. Porque eu vi ali como um consultório, como se fosse eu sair de casa todos os dias de manhã para tô indo pro meu consultório de nutrição, atender gratuitamente pacientes, né, que a gente vê como eles são carentes, né, como a população, a gente acha que o conhecimento nutricional está muito difundido na mídia e tal, mas como a gente vê como a gente tem um trabalho muito grande para fazer de desmistificação de mitos nutricionais. Tinha pacientes assim que eu falei, tinha um custo muito grande de refresquinho em pó, né, suco de pó. Aí eu falava assim, você faz consumo de suco, né, aí a pessoa nem sabia que fazer o consumo de sucos de pozinho, refresco em pó, era prejudicial à saúde. Então, corantes, aditivos alimentares. Então, eu também atendi pacientes para hipertrofia, então tive que me especializar, procurar conhecimentos assim de nutrição esportiva, que não é uma área que eu tenho tanta afinidade assim, mas é uma das áreas que mais cresce e que mais tem demanda de nutricionistas de consultório, né? As pessoas querem hipertrofia, querem ter melhores resultados no seu treino, querem ter definição muscular, então a gente atende esses públicos. Então, se você vai fazer esse estágio, sabe que você tem que saber de saúde, dietoterapia, nutrição clínica, tem que saber de nutrição materno-infantil. Eu cheguei a atender um paciente bebê, ela tinha 6 meses, né? Então ia começar aquele processo de introdução alimentar. Eu não sabia nada de introdução alimentar. Sabia sim, porque a gente tem a matéria de materno-infantil na faculdade, né? Mas, gente, a gente estudou tanta coisa na faculdade, é impossível a gente saber tudo, né? É como as pessoas dizem, que a nutricionista de todo mundo não é o nutricionista de ninguém. Mas eu vi ali que eu tive a constatação nesse estágio que a gente precisa focar num público para a gente entregar um atendimento nutricional de qualidade, porque se a gente for atender todos os ciclos da vida, todas as doenças, é impossível a gente saber tudo. Eu que sou uma pessoa, eu me considero uma pessoa estudiosa, eu dava meu máximo nas aulas, tive dificuldade. Aí a gente pode inferir que pessoas que não tinham tanta dedicação como eu têm uma dificuldade ainda maior, né? Eu fazia também, ajudava os colegas que às vezes pegavam um caso mais difícil, então adolescente, gestante. Eu não cheguei a atender nenhum paciente gestante, nenhuma paciente gestante, mas algumas colegas chegaram a atender pacientes gestantes, então às vezes perguntava para mim, eu tinha que pesquisar também para ajudar nessa conduta. A gente tinha um professor preceptor, ele também já é algo informado, né? Dava pra gente algumas orientações, então era bom, dava um friozinho na barriga toda vez que chegava um paciente novo, era muito bom, eu gostei muito dessa experiência. O estágio ele começou no mês de maio,
e se estendeu até comecinho de agosto. Eu fiquei um período como voluntário para conseguir horas complementares, mas estágio curricular mesmo são 30 dias úteis, no meu caso, 4 horas diárias. Então, foi de maio até julho. Comecinho de julho eu terminei o estágio, depois fiquei como voluntário para ganhar horas complementares. Foi uma experiência incrível, atendi os mais diferentes tipos de públicos. Foi bom para eu saber o que eu gosto de atender, o que eu não gosto de atender, como eu posso melhorar, como eu posso estudar mais, né? E isso abriu muito meus olhos. Foi um dos meus estágios preferidos. Então, se eu pudesse elencar, o estágio de saúde pública, depois o estágio 1, e vou ver como é que vai ser o estágio de direção clínica, né? Eu ainda vou fazer, espero que eu goste muito bem. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre como foi esse estágio, né? O que a gente tinha que entregar? Ao final do estágio, nós tínhamos que entregar 2 estudos de casos, a gente ia pegar 2 casos, e íamos descrever como foi a nossa conduta, fazer referencial teórico, entregar um plano alimentar esquematizado com todos os cálculos de macro e micronutrientes. Isso eu utilizei um aplicativo para fazer esse cálculo, porque ali, para os pacientes mesmo, a gente fazia por equivalência, nós entregamos o plano alimentar por equivalência, por conta que daria muito trabalho para fazer macro, micronutrientes para todo mundo, e a gente atendia muitos pacientes e não daria tempo para a gente fazer para todo mundo. Nós fazíamos por equivalência. Um paciente ou outro que tinha uma doença mais grave, então, alguma doença renal crônica, alguma doença mais grave, nós tínhamos que fazer mesmo macro, micro, certinho, né? Para não dar nenhuma complicação. Como era a consulta, né? Então, tava falando, desculpa a bagunça do vídeo, porque eu não fiz um roteiro, mas... Então, nós fazíamos a anamnese, então, nós fazíamos a avaliação socioeconômica, né? De doenças, anamnese clínica, doenças que o paciente já teve, cirurgias, semiologia nutricional, então nós avaliamos pele, cabelo, unhas, constipação, como está a questão de urina, trânsito gastrointestinal, alimentos mais consumidos, então essa já é avaliação dietética, né? Então, nós fazíamos recordatório 24 horas, não, a gente não fazia outros questionários, porque demoraria muito tempo. A consulta durava em torno de 40 minutos a 1 hora, já cheguei a passar de mais de 1 hora com um único paciente, mas eu gostava, né? A gente tem que ter paciência, tem que ter uma escuta ativa. Tínhamos também avaliação antropométrica, então nós fazíamos bioimpedância, nós tínhamos uma bioimpedância bem completa lá, que entregava um relatório bem completo mesmo, massa magra, massa gorda, densidade mineral óssea, por estimativas, né? Mas era muito bom. Dava por parte do corpo, como estava, questão de massa magra, massa gorda. Eu gostei bastante. Mas nós também fazíamos manualmente. Então, nós fazíamos dobras cutâneas, nós fazíamos circunferências. Lógico que alguns pacientes não era possível fazer dobras por conta de um excesso de adiposidade. Mas quem dava, a gente fazia também no adipômetro e dobras cutâneas. Isso tudo disponibilizado pela própria faculdade, que era muito bom. Nós tínhamos cuidados, então, de biossegurança também, todo mundo utilizando máscara, álcool gel sempre disponível, cada mesa tinha álcool gel. E foi isso, ao final nós tínhamos que entregar 2 estudos de caso para o preceptor do estágio, para que fosse feita a avaliação final, né? Mas ao longo do dia a dia também ele avaliando como estavam sendo as nossas condutas, ele não ficava ouvindo nossa consulta, nada disso, mas como é que a gente se portava, né, diante do paciente. E se a gente traçava boas condutas nutricionais, a gente tinha que enviar a dieta para ele analisar e entregar também para ele as orientações nutricionais antes do retorno, para que a gente não falasse nada de errado. Então, os estudos de casos que eu escolhi para falar
foi esse paciente com a síndrome metabólica, porque ele tinha muitas doenças, ele trouxe para mim exames laboratoriais para eu avaliar, então eu tinha muitos dados sobre esse paciente, então eu quis fazer esse estudo bem completo desse caso. E o outro foi uma paciente infantil, uma paciente de 11 anos que tinha transtorno do espectro autista. Então, eu estava no espectro, uma tia dela procurou, na verdade, tia, irmã, essa paciente, buscou a gente para fazer, ela veio encaminhada da equipe que já faz esse acompanhamento dela, porque lá eles não tinham nutricionista, né? Então ela veio encaminhada. Confesso que eu não sabia nada de como o profissional nutricionista poderia ajudar um paciente no espectro autista. Não sabia nada, gente, sério. É incrível como a gente se choca, né? Quando a gente chega diante de um paciente, diante de uma doença, que a gente não sabe tanta coisa assim, como a gente achava que sabia, né? E como a nossa graduação às vezes é um pouco deficitária de conhecimento, mas isso é uma história para outro vídeo. Então eu fui estudar, eu fiz a consulta normalmente, né? Fiz todas as avaliações, e nesse período que é de uma semana, que é entre a primeira consulta e o retorno para a entrega do plano alimentar e das orientações, eu fui ver vídeo, fui ver palestras, fui ver artigos científicos, e um desses artigos científicos eu descobri sobre a dieta sem caseína e sem glúten para pacientes no espectro autista, né? Não é um consenso, não é uma coisa assim que demanda ainda novos estudos para que seja feita uma diretriz específica para pacientes, mas é uma estratégia que eu vi que tem certa base científica. Não é um consenso, mas tem certa base científica. Então, eu propus um cardápio para essa paciente livre, ao máximo, né? Lógico que ela seria uma coisa muito drástica. Ela já tinha um consumo muito grande de alimentos. Ela bebe muito café com leite, com muito consumo de massas, com glúten. Então, seria muito difícil tirar isso de uma hora para outra. Mas foi a minha proposta, né? Reduzir esse consumo de alimentos fontes de glúten e de caseína ao longo da semana, porque isso poderia melhorar na sintomatologia que ela vinha tendo. Então, de irritabilidade, constipação crônica severa. Então, eu acredito que isso pode ter ajudado. Eu não cheguei a ter contato para saber o feedback e tal, mas espero ter ajudado. Isso foi do meu estudo de caso, né? Eu também tive bastante dados sobre elas. E eu percebi que tem muito pouco relato na internet. Então, eu quis fazer esse meu relato, esse meu estudo de caso sobre esse estudo. E estou esperando a nota. Até hoje não recebi a nota, mas espero ter tirado uma boa nota nesses 2 estágios que eu fiz. Se você tiver interesse, se você está vendo esse vídeo aqui separado, eu tenho um outro vídeo contando um pouco mais da minha história, porque eu escolhi nutrição, e também contando o meu estágio de UAN. Se você procurar no meu canal, eu tenho aí uma playlist chamada Nutricionando por Thiago Pinheiro. E é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre estágio, eu ainda vou fazer estágio de nutrição clínica, mais alguma dúvida sobre como é a faculdade de nutrição, ou livros, sei lá. Qualquer dúvida sobre nutrição, faculdade de nutrição, podem deixar isso nos comentários, que eu vou adorar responder, seja por mensagem ou fazer mesmo um vídeo. Eu pretendo fazer mais vídeos aqui para esse canal sobre a minha trajetória com a nutrição, direcionado tanto para pacientes como para profissionais da área ou outros estudantes, para a gente ter esse canal de comunicação, né? Ainda estou aprendendo, eu peço desculpa pela qualidade do vídeo, peço desculpa pela iluminação, mas é o que nós temos para hoje. Mas é isso. Se tiverem alguma dúvida, deixem nos comentários que eu vou adorar responder. Ou na minha direct do Instagram. Meu Instagram é nutri.thiagopinheiro. Eu sou estudante ainda, do 8º período, aqui em Rio Branco, no Acre. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Assistam, se inscrevam nesse canal. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam o vídeo. E é isso. Tchau.